A cigarrinha do milho está presente na maior parte das lavouras de Mato Grosso. Segundo a Fundação MT, as aplicações foram realizadas, mas a população se manteve na área. Vamos falar ao vivo com a pesquisadora da Fundação MT, Mariana Ortega. Oi, Mariana, bom dia para você. Bem-vinda aqui na nossa edição que abre a semana aí do Bem da Terra. Muito preocupante, né, a situação da cigarrinha do milho, o que os produtores e principalmente aí do estado de Mato Grosso, maior produtor aí nacional, vem enfrentando. Quais são essas orientações, como a Fundação vem trabalhando para, de fato, fazer esse alerta, né, em relação aí aos agricultores que sofrem com os problemas e fizeram as aplicações adequadas? Bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês hoje falando um pouquinho aí desse problema que a gente está enfrentando, né? Como você disse muito bem aí no início. Principalmente nas últimas 2 safras, né? A gente vem enfrentando esses problemas com cigarrinha. O principal problema dela é porque ela é um inseto vetor de um complexo de doenças, certo? Ela como praga, né? O principal dano que ela vai causar é um plano direto que a gente, né, conhece como fumagina. Durante o processo de alimentação desse inseto, ele excreta algumas substâncias açucaradas na folha que propicia o desenvolvimento de um fungo, né, do gênero Capinódium, que vai causar uma cobertura negra sobre a folha e, consequentemente, diminuir a taxa fotossintética dessa planta, que pode impactar diretamente na produtividade. Mas o principal problema que a gente veio falar aqui hoje, né, é a cigarrinha como um vetor dessas doenças, que é o complexo de enfesamentos, né, enfesamento pálido e enfesamento vermelho, e também a virose do raiado fino. Então, qual que é o nosso principal desafio, Renata? Entender, né, o tamanho dessa população que está presente nas áreas e entender quanto dessa população está infectada, né? Por isso, como a gente não consegue precisar com certeza, a gente trabalha com presença ou ausência, a gente não tem um nível de controle estabelecido para o controle dessa espécie, porque a gente não sabe se ela está infectada ou não. E como o principal dano dela vai ser a transmissão dessas doenças, se ela está presente, a gente já entra, né, com controle. Mas não é só o controle, né, que vai nos ajudar nesse problema. Tem um conjunto de ferramentas que a gente tem que lançar mão para lidar com esse problema, para conviver com a cigarrinha. A gente não vai conseguir eliminar toda a população, mas deixar o mais baixo possível para minimizar os problemas. Quais são essas ferramentas, né? Conhecer o histórico da sua área, né? Não só da sua área, mas da região como um todo, porque se você está numa região que já vem enfrentando problemas com enfesamento, que tem altas populações de cigarrinha, você já tem que tomar um cuidado maior. Outro problema, manejo de plantas tiguera, né, que são aquelas plantas de milho que vão emergindo ao longo do tempo depois da colheita. A cigarrinha, ela se alimenta e se reproduz apenas em milho. Então, o manejo de plantas tigueras é importantíssimo para a gente lidar com esse problema, porque se você mantém o milho na sua área, você vai propiciar um ambiente adequado para o desenvolvimento e para a reprodução desse inseto. Então, o manejo de plantas tigueras, né, com herbicidas é muito importante. Outro ponto, tratamento de sementes, né, também pensando no histórico, se eu tenho cigarrinha na minha área, se eu tenho histórico com problema, a gente precisa fazer um tratamento de semente mais voltado para essa praga, que muitas vezes muda a dose de alguns produtos, né, quando você muda a espécie, então a gente tem que ficar um pouco atento a isso, e também para, né, entregar para a planta uma proteção inicial, pensando que a cigarrinha já vai estar presente na área desde o início. A partir disso, né, aplicações foliares, tanto com produtos químicos quanto com produtos biológicos. E isso com monitoramento. Desde a emergência do milho, a gente tem que monitorar a área para entender a chegada da população na sua área e também o crescimento dessa população, principalmente quando a gente está numa região que a gente tem muitos plantios de milho, né, escalonados, e essa cigarrinha ela vem de uma área para outra. Então, o monitoramento é muito importante desde a emergência do milho, para a gente poder, né, identificar qual é o melhor momento para a gente entrar com esse controle. E
sempre trabalhar com janela de plantio, né, respeitando a janela de plantio e condensar o máximo que a gente puder esses plantios, justamente para não ter muita diferença entre as idades de milho, porque ela sempre vai para lavouras mais novas, né? Então, quando você tem uma região com mais dentro da mesma janela de plantio, a gente diminui um pouco o problema. Excelente, muito bom, porque você trouxe aqui todo o sistema, monitoramento, o que fazer desde o início, a qualidade das sementes, né? Quando entrar já com o controle químico e biológico, um complementando o outro, ou seja, é um problema que realmente está ali, precisa ser enfrentado. Agora, você acredita, né, que a próxima safra, enfim, já sinalizando, né, a próxima, essa no ritmo de colheita, a gente com todo esse aparato e já tendo as lições das últimas 2 safras, a gente tende a controlar melhor? Qual que é a avaliação que vocês vêm fazendo? Bem, Renata, é um desafio muito grande, né? Porque mesmo com todas essas ferramentas, a cigarrinha, o principal desafio nosso com ela é a dinâmica populacional. Ela é um inseto que se movimenta bastante, né? Ela pode chegar até 20 quilômetros de distância ou até mais se pegar uma corrente de vento. E mesmo com essas aplicações, a gente não consegue eliminar essa população. Então, a gente vai sempre ter cigarrinha na área, né? Não tem como a gente não ter. Então, por isso que a gente tem que usar todas essas ferramentas para minimizar o máximo possível. É difícil a gente falar que você não vai ter problema usando todas as ferramentas, porque a população é muito alta, a gente não consegue controlar toda a população. E tem também outro fator, né, que eu esqueci de mencionar no início, que é a utilização de híbridos tolerantes, né, que é outra ferramenta de controle, né, que a gente pode utilizar, mas ele sozinho também não resolve, né? A gente tem que tomar muito cuidado com esse posicionamento desses híbridos, porque o que vale ressaltar mesmo que esse híbrido não tenha sintomas da doença, ele pode estar infectado e ser uma fonte de inóculo para outras áreas. E as aplicações também, elas devem ser feitas no mínimo até V8, V10, né? Quem conseguir fazer até VT, melhor ainda. Por quê? Porque essa cigarrinha, a gente tem que pensar no manejo regional dela. Não adianta eu controlar na minha área, porque ela vai para outras áreas, né? Não é só ali local. Então, mesmo que eu controle naquela área, o que sobra vai para outras áreas, né? Com milho mais novo e pode causar um problema. Então, a gente tem que usar todas as ferramentas no intuito de minimizar os danos, né? Falar que a gente não vai ter dano é bastante difícil. Então, assim, a gente tem que fazer de tudo para conviver com a cigarrinha. Essa que é a nossa mensagem. E tentar diminuir, claro, todos esses problemas que acarretam a perda de produtividade, rentabilidade, enfim, o que o produtor enfrenta, com certeza, além de manejo mais adequado. Muitíssimo obrigada, viu, Mariana? A gente vai continuar em contato com você para realmente a gente pontuar aí o que vem acontecendo ao longo ainda da safra. Parabéns pelo trabalho de vocês. Ótima semana. Tá bom, obrigada, Renata. Obrigada, tchau, boa semana para vocês.